Boa tarde, pessoal do Geofísica no Cotidiano. Hoje a gente está para mais uma entrevista, mas hoje o formato é meio diferente. A gente tem a nossa anfitriã de todo episódio, recebendo pesquisadores e trabalhadores de geofísica no geral, mas hoje ela que vai ser a nossa entrevistada, então eu chamo aqui a Cíntia para participar. Oi! Galera, tudo bem? Então hoje, todo mundo aqui da equipe já se conhece, então a gente vai trazer um pouco da história dela para cá para o canal, para vocês também conhecerem um pouco mais sobre ela. Então, professora não, Cíntia, se puder falar um pouco sobre sua formação, como é que... Enfim, fala sua história. Bom, eu sou graduada em Física, licenciada. Fiz mestrado e doutorado em Geociências Aplicadas, mais precisamente em Geofísica e Geodinâmica. Hoje eu sou professora adjunta da UFOPA, atuo em alguns projetos de pesquisa e também coordeno o laboratório. Coordeno o laboratório de estudos sísmicos e sismológicos, que é onde nós estamos, e também o projeto Geofísica no Cotidiano, junto com vários alunos, né? Nós temos vários alunos envolvidos. Quase o curso todo é envolvido nesse no projeto. Bom, talvez vocês não saibam, mas a geofísica é o elo entre a física e a geologia. E a Cíntia, ela veio da física, então eu queria começar querendo saber por que a física, o que lhe puxou para a área da física. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública. E isso antes de 2006, não quero entregar a minha idade. Olha, já estão rindo de mim aqui, gente. Eu terminei o ensino médio em 2006. No primeiro ano, eu tinha uma ideia totalmente diferente. Queria ser jornalista, gostava muito dessa parte de comunicação, mas também eu gostava da parte de exatas. Aí eu levei a minha primeira nota negativa lá, reprovei em física, mas isso no bimestre, tá? Não. Levei um baque, eu fiquei meio decepcionada com as exatas e tudo, mas continuei estudando mais, né? Falei, não preciso melhorar, eu sou um pouco competitiva, fui melhorar essa questão da minha nota e tudo. E no segundo ano eu conheci um professor de física bem legal. E ele sempre esses que trazem a gente. E ele continuou me dando aula de física lá no terceiro ano. E ele percebeu que tinha alguma coisa diferente. Olha, essa menina ela é boa em física. Inclusive, eu fazia todas as atividades com os colegas, tá? Não para os colegas. E eu acabei gostando da física. Eu falei, eu acho que vou fazer física. E vem muito essa questão de estudar em uma escola pública com uma situação muito precária. Porque a gente, por exemplo, não tinha professor de química, as nossas aulas, muitas vezes os professores estavam doentes, eles faltavam, e a gente não tinha contato com outras profissões. Eu vim de uma comunidade, de certa forma, pobre, né? Então a gente não tinha contato, por exemplo, com geologia, com cursos diferentes, tipo ciências atmosféricas. Não sabia nem o que era isso. Não sabia o que eram essas coisas, porque a gente não tinha contato com essas profissões novas, tipo engenharia da computação, coisas diferentes. Pra gente que vem de uma comunidade pobre, existe o advogado, existe o médico, o professor de diversas disciplinas. Então, esses cursos novos da área de gestão ambiental, tudo diferente, não tinha contato. Então, o que era mais próximo do que eu gostava era a física. Aí, esse professor conseguiu desconto no cursinho pra mim. Ah, olha, ele foi super legal, ele me incentivou bastante. O José Cláudio, lembro o nome até hoje. Lembro o nome da minha professora do segundo. José Cláudio, se estiver vendo aí, eu mando um alô pra Cíntia. Vou marcar, vou procurar esse professor do Instagram. E aí, beleza, eu fiz o Enem. Aí consegui uma bolsa de 100% no ProUni, para a Universidade Católica de Brasília. Antes eu fui fazer biologia. Ainda tem um histórico assim, de várias trocas de curso, tá? Não, é super normal você não se identificar e sair trocando até chegar no que você quer. Eu consegui uma bolsa de 50% para biologia e fui fazer biologia. Aí lá tinha física. O professor de física falou assim, seu perfil não é biologia, você é muito bom em física. Ele falou assim, Cíntia, tenta ir para física, vai para física. Eu acho que é mais difícil alguém pegar uma área e ficar nela do que sair mudando, né? É mais normal as pessoas saírem pulando de galho em galho até se encontrar. Eu acho que também não é um problema, né? Não é. Não é um problema, o importante é você chegar em algum lugar bacana, né? Não sei, você veio primeiro para geofísica,
eu ainda trilhei muito caminho, né, para chegar aí na geofísica. Ele falou, tenta física porque você tem um perfil legal para isso. Aí eu peguei, fui lá com a minha nota do Enem e consegui 100% de bolsa na Católica de Brasília, que era particular. Mas a minha vontade era passar na pública. E aí eu continuei estudando. Aí entrei como monitora de aluno de física, né, um dos primeiros Isso já salários. cursando o curso Isso de fazendo o física. curso, eu era monitora de física esse meu amigo conseguiu. Aí o professor que me incentivou, quando eu estava na biologia, conseguiu um emprego para mim, lá na escola que ele dava aula. Então é importante você manter essas relações, não por interesse, mas eu acho que quando você faz a sua parte, as pessoas elas vão te indicando, né? Elas te enxergam, né? Sim. E aí, beleza. Comecei a fazer física, Mas foi uma graduação fácil ou não foi fácil. teve suas lutas pra terminar a Não física? foi fácil, gente. Eu era a única menina da minha turma. E mulher, você sabe. Passa por uns perrengues, assim, um curso extremamente masculino, tá? Não que seja curso para homem, que exista isso, mas as pessoas estigmatizam isso de que mulheres não têm capacidade de seguir uma carreira nas exatas. O que é mentira. Porque eu estou aqui, eu tenho várias amigas que se formaram, que hoje são professoras de física, né? Inclusive, esse é um cenário que é bem interessante aqui dentro da geofísica, que a maior parte é mulher. Nas turmas na minha turma, na turma que veio depois, a maior parte sempre é de mulher. Então, da física para geofísica já tem esse contraste, ou pelo menos aqui na nossa região, pelo menos. E você tem várias professoras também. Professoras. É quase metade, né? Então, a gente vê que tem uma mudança no cenário aí, mas eu sofri com isso, assim. Eu tinha as minhas dificuldades, poxa, cálculo não é nada fácil. Também tem a parte da física, né? Quando vai aprofundando ali a parte da física clássica, da mecânica clássica, da física moderna. Para mim, assim, física moderna foi um inferno, né? Porque foi também um fator pelo qual eu decidi sair da física. A gente tinha um professor e eu cheguei na sala, ele simplesmente falou assim, olha, estão vendo as suas colegas? Elas já estão indo para a terceira vez nessa disciplina, vamos ver o que vai acontecer com você. Quer Então, traumatizar o aluno antes de fazer o negócio. aquilo virou um desafio para mim. Questão de orgulho. É que eu gosto de ser desafiada. Mocinha, tipo assim, você vai reprovar isso aqui, entendeu? Você não vai dar conta disso aqui da mesma forma que as meninas não deram. Então aquilo virou um desafio, ele começou a me perseguir. As minhas experiências, assim, é um machismo meio que escondido, né, e tudo, mas passei por isso e eu acho que diminuiu bastante. Eu não sei se isso vai acabar. Cabe a mulher assumir seu papel dentro do mercado e não ligar muito com essas coisas. E acho que conforme esses números de mulheres nesses locais vai aumentando, isso vai sumindo aos poucos. Sim, exatamente. Tudo Então, bem, mas como a senhora falou, saiu da física para geofísica, mais especificamente. Pois é, eu falo tanto que eu já tinha até escrito. Mais especificamente. Tá, aí beleza, fui pra física. No final, eu falei, cara, eu preciso passar na federal. Sempre foi minha vontade. Aí eu passei na federal. Eu fui pra engenharia florestal. Porque a minha ideia sempre Até foi agora já foi 3 cursos, hein? biologia, física. Eu terminei a física. Eu concluí a física, tudo bonitinho e tal. E aí eu fui fazer engenharia florestal ao mesmo tempo. Na UNB, na Universidade de Brasília. Aí lá eu tive uma disciplina que foi a Geologia Geral, com a professora Adriana Chatak, que um beijo, Adriana, também é uma pessoa muito bacana, assim, uma ótima profissional. Ela me fez encantar por geologia. Eu já tinha uma formação, né, estava terminando ali a física, fui para campo, super gostei, apesar que o campo da geologia é um pouco diferente do campo da geofísica, porque no campo da geologia você vai bater perna ali com sua caderneta, né? Coletar amostras, fazer descrição e tal. É um pouco diferente. Mas eu gostei do campo já e gostei muito da geologia. Ela falou assim, por que você não faz o mestrado? Eu acho que é muito melhor do que você ficar nessa turma da engenharia florestal. Como eu já estava concluindo o curso de física, o nível de maturidade era diferente da minha turma de calouros, né? Inclusive, eu aproveitei várias disciplinas e tal. Então, tinha uma dificuldade em ter uma relação ali com os meus colegas. Eu falei, poxa, 5 anos de curso,
por uma coisa que eu não sei se eu quero tanto. Ela falou, olha, estuda aqui, tem essa área de sensoriamento remoto. Falei, bacana, vou fazer meu TCC nessa área. Eu fiz meu TCC já aplicando física, e física aplicada ao meio ambiente. Então, trabalhei com sensoriamento remoto no TCC. Adivinha quem foi da minha banca? Deixa abaixo. Eu sei, então. Deixa abaixo. Falou lá que aquilo não era física, mas tá tudo certo. Meu Deus. Que vale. Tem preconceito dentro da física com as áreas de física aplicada? Tipo? Tem sim. Eles acreditam que física é só quando você trabalha com física de partícula. A física pura, né? A física pura, a mecânica clássica, né? A física moderna e tal. Então tem sim um preconceito. Tem preconceito até com... Tem uma área muito forte dentro da física que é a física voltada para educação. Então tem preconceito para as pessoas que decidem trabalhar com essa parte de educação. Sendo que é essencial a educação ensinar a Exatamente. Física. Aí eu sei que, beleza, passei, fui para o mestrado, ia trabalhar com a professora Adriana, não deu certo. Porque a professora Adriana tinha um projeto, mas não foi aprovado, ela achou por bem eu tentar por outro meio. Então eu conheci o professor Soares, ela indicou o professor Soares, e aí eu fui com o professor Soares. Ele trabalha com refração sísmica, que é a refração lá da física, só que aplicado, né, para estudar a Terra. O que a gente vê aí no segundo ano do ensino médio é a refração da luz, a gente vê a reflexão, né, todos esses fenômenos, mais aplicados à luz, né. Aí a gente vai para uma área que vai estudar a Terra, usar todas essas propriedades para estudar a Terra. Que é o que a geofísica faz, né? Pega os princípios lá da física e aplica para estudar a Terra. E aí ele tinha um banco de dados ali que estava parado. Ele falou assim, olha, eu tenho isso aqui, eu queria que você trabalhasse com isso. Uma pessoa trabalhou, mas a pessoa conseguiu um emprego, teve que deixar, eu queria que você trabalhasse. Eu não sabia de nada, não sabia de absolutamente nada, João. Não sabia nem o que eu ia fazer. Não, e é uma área totalmente diferente do que foi o teu TCC, né? Sim, eu trabalhei. Apesar de ter uma coisa ou outra que tu tenha visto, a sismologia com sensoriamento remoto são áreas divergentes. Muito diferentes, né? Eu estava trabalhando mais com a área superficial e lá eu fui trabalhar com a parte mais profunda da Terra. E o professor Soares, ele é muito didático, então ele teve muita paciência comigo, porque eu comecei do zero. Eu falei para ele, eu não sei nem usar nada, eu não sei programar, eu não sei usar o Ubuntu, não sei nem o que é sismologia direito, entendeu? Eu tinha uma noção muito vaga a respeito daquilo. E ele foi muito, muito paciente. Então foi um amor construído pela sismologia, não foi uma paixão à primeira vista? Não foi paixão. Tipo assim, eu gosto dessa área. Gostou e vou de pra hoje? essa área. Não, a vida me jogou pra essa área e eu acabei gostando. Tem que aprender a gostar do que tá lidando. Tem que, na verdade, aproveitar as oportunidades que a vida te dá, né? E esse mestrado foi a porta de entrada para o ramo universitário mesmo, né? Então, eu trabalhava, dava aula como professora de física, só que eu não aguentava mais, porque o professor ganha muito pouco, principalmente da educação básica. E aí eu comecei a ter uma série de problemas na garganta, fiquei doente, muito rouca, trabalhava 60 horas, virada, porque como eu fazia faculdade, dava aula e tinha entrado para o mestrado. Horas de ônibus para ir para os lugares. Vários, porque eu morava em Brasília, eu nasci em Brasília, né, e moro há 6 anos aqui em Santarém, no Pará. Então, lá, pegava às vezes 3 ônibus, aí eu consegui comprar um carrinho. Foi tudo assim, muita luta, né? Muita luta. Muito arrastado, mas conseguiu. Mas aí eu abandonei a engenharia florestal, fiquei só no mestrado e larguei todo o meu emprego. Então, eu tinha um salário razoável e fui pra ganhar uma bolsa de R$ 1.500. Que pra minha família, pros meus amigos, era uma loucura. Você sair de um salário razoável e ganhar R$ 1.500 de bolsa, viver de bolsa. Só que às vezes a gente tem que dar um passo atrás para poder avançar. Então foi isso que eu fiz. Eu fui fazer o mestrado, eu adquiri muito conhecimento. Então foi sem apoio da família para fazer o mestrado? Não, minha família me apoiou, só acharam uma loucura. Não, eu acho que se é isso que você quer, minha família sempre me apoiou. Eu não concordo, mas vai lá. Vai lá. Tipo assim, comida e casa você tem, que é o que você precisa, que é o básico para viver. Agora corre atrás daquilo que você quer. E de certa forma foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi voltar para avançar, né? E do mestrado, continua na universidade?
parou? Como é que foi ao terminar o mestrado? Então, eu mal terminei o mestrado, eu já tinha passado o processo seletivo pro doutorado. Então, foi meio que uma coisa Ela contínua. virou uma estudante pra vida. Não paro. Quero dizer que você escolhe um caminho, escolhe uma profissão, escolhe estudar, você não vai parar nunca. Porque as coisas estão mudando muito rápido, então você tem que continuar estudando. Eu estudo muito, mesmo sendo professora, eu não paro de estudar. Principalmente quando é professor, tem que estudar mais ainda pra repassar. Eu li uma frase muito legal em um livro, que eu estou lendo agora recentemente, que fala que o professor, ele quer ser o quê? Um lago parado ou um rio de água corrente? Né? Que você sempre tem que buscar conhecimento, como já dizia o ET Bilu, hein? Vocês busquem conhecimento. Você tem que buscar conhecimento para sempre trazer algo novo. Né? Sempre incentivar os seus alunos a irem atrás de algo novo. Então, eu gosto muito de estudar, então eu fico sempre estudando. Aí eu fui fazer mestrado. No meio do mestrado, eu passei no concurso aqui. Aí vim pra cá, pra Santarém. Não, peraí. Maluca. No meio do mestrado já tinha no doutorado. Ah, tá. No meio do doutorado. Não, no meio do doutorado. Terminei o mestrado, aí fui pro doutorado. Aí no meio do doutorado, eu passei no concurso aqui, aí vim pra cá. Aí eu fiquei trabalhando aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, e fazendo mestrado na UNB. Foi um momento muito maluco. Era tipo o EAD da época. Nossa, foi muito doido, assim. Eu cheguei até a ficar doente, tive que trocar. E se acostumar, né? Porque Brasília pra Santarém, Pará é uma diferença razoável. Mas aí já tá tudo bem, já. Bom, e já que a sua história foi com sismologia, por que não contar um pouco da história da sismologia? Porque a senhora não introduz aqui pro pessoal o que é sismologia, o que exatamente foi isso que a senhora construiu trabalhando no seu mestrado e doutorado? Ok. Bom, o que é sismologia? A gente tem uma definição muito simples, João, do que é sismologia. A primeira delas é que sismologia é o estudo dos terremotos, tá? Só que a gente aprofundando mais nesse conhecimento, a gente vai ver que falar que sismologia é só estudo dos terremotos é muito superficial. Então, no conhecimento mais completo, a gente diz que sismologia é o estudo da propagação das ondas sísmicas, que vão ser geradas por um terremoto, né, o que a gente chama de sismo, ou por uma explosão nuclear, ou, por exemplo, um deslizamento de terra, ou um colapso de caverna. Então, a sismologia estuda tudo isso. Então, são eventos que acontecem de forma, assim, aleatória, você não prevê. Então, isso é sismologia. E a sismologia, ela pode ser aplicada para várias coisas. Ela tem um viés humanitário. Então, por exemplo, esses sismos que acontecem e que afetam a população, né, são estudados pela sismologia. Por exemplo, na Turquia, foi importante todo o estudo naquela região ali das placas tectônicas, dos sismos que aconteceram, para poder, de certa forma, ajudar a comunidade. Inclusive no Japão, para que eles precisam ter um entendimento dos terremotos, para que eles consigam construir casas mais resistentes, mais seguras. Então, a sismologia tem esse viés humanitário. Tem o viés científico, que é o que eu trabalho. Então, eu não trabalho com localização de terremoto e tudo no meu programa de pesquisa. Eu utilizo a sismologia para estudar a Terra, porque as ondas que são geradas pelos terremotos viajam às partes mais profundas da Terra. A Terra é dividida em crosta, manto e o núcleo. Então, a onda do terremoto viaja até o núcleo. Inclusive, foi graças à sismologia que a gente descobriu que a Terra tem crosta, manto... Exato. Então, quando a gente fala de geofísica, a sismologia é um método que consegue enxergar as partes mais profundas da Terra. Então, eu trabalho justamente com isso. Eu uso o sinal dos sismos, dos terremotos, para estudar como que se deu a evolução da Terra, como que é, por exemplo, a crosta, entendeu? Como foi formada aquela crosta. Então, eu estudo essa parte. E a gente tem a parte econômica. Se você pensar, hoje a gente pode usar a sismologia, por exemplo, na prospecção de petróleo. Porque os conceitos da sismologia são os mesmos que eles usam lá, por exemplo, na sísmica de refração e reflexão para prospectar petróleo.
Tem o interesse político também. Por exemplo, a sismologia pode ser usada para monitoramento de explosão nuclear. Então, quem estiver fazendo teste nuclear, tome cuidado, porque tem um monte de estação Você que tá construindo espalhada. uma bomba em casa aí. Você que tá fazendo uma bomba em casa, brincadeira à parte. Mas a sismologia desenvolveu por causa disso. Teve lá, né, a Guerra Fria, começaram a desenvolver lá as bombas nucleares. Então eles começaram, os Estados Unidos começou, né, a espalhar um monte de estação pela face da Terra aí para poder monitorar isso. E por fim ajudou muito a ciência e principalmente essa parte de monitoramento, né? Foi graças a isso que instalaram 2 estações aqui no Brasil. Para você ver que tudo é um interesse político, né? Então tem também um interesse político e de segurança nacional e em questão de descobrir onde onde são feitos os testes nucleares e também meio que controlar quem vai ser a nova potência aí mundial através disso, né? Quem vai deter esse poder aí, né, da energia liberada aí por meio de energia nuclear. Se eu não me engano, entre os métodos geofísicos, a sismologia tá entre os mais antigos, né? A sismologia é um método antigo. Eu não tenho dado. É uma ciência nova, mas a geofísica é uma ciência nova como um também, todo, né? Mas entre os métodos geofísicos, ela é um pouquinho mais antiga. Acho que data aí da teoria da elasticidade, né? Bom, já que sismólogo mexe com terremoto, estuda terremoto, sismólogo consegue prever terremoto? Essa é a pergunta que mais fazem, inclusive nas aulas. É um pouco complicado. É muito diferente, por exemplo, inclusive eu estava falando com os meus alunos essa semana, de fenômenos climáticos. Entendeu? Quando vai vir uma chuva, você vê uma nuvem, você encontra vários indícios de que vai acontecer um El Niño, né? Você tem as estações do ano, então você sabe mais ou menos como vai ser o clima ali. Tem como fazer uma previsão do tempo, pelo menos para o ano, algo mais razoável. Um vulcão em erupção, você também consegue prever, porque vai ter a fumaça, né? As rochas vão começar a sofrer ali, né, movimentação. Tudo isso tem como você registrar. Agora, e o sismo? Até hoje... Ele não manda aviso. Ele não manda aviso, não tão visível aos olhos humanos. Então, acho que a maior dificuldade da comunidade da sismologia é identificar o que muda, né, o que está mudando aí para poder prever terremoto, certo? Que indícios que a gente tem? Então, é uma coisa assim que até hoje nós não tivemos tanto sucesso. Talvez, porque grandes terremotos são raros. A gente prevê aí mais ou menos um ou nenhum enorme por ano, né? Um grande terremoto, a gente está falando de magnitude de 8 para cima, né? Então é difícil porque não é uma coisa que acontece. Outra coisa também, a gente não enxerga os indícios e é algo bem caro, porque para você prever terremoto, você vai ter que aplicar praticamente todas as metodologias da geofísica. Então, e é uma pesquisa constante que tem que ter financiamento, né, para acontecer. Porque a Terra é dinâmica, a Terra vai mudando o tempo todo, ou seja, eu previ um terremoto, mas a condição ali mudou, então é muito complexo. A gente fala assim que abaixo de 100 anos é difícil eu virar para você e falar assim, João, vai ter um sismo aqui nesse lugar no ano que vem. Ninguém vai conseguir fazer isso. Mas o que a gente faz é estudar as áreas de risco. Por exemplo, a gente sabe que ali na região dos Andes, a gente tem área de risco. O que acontece ali, João? Enquanto eu bebo uma água. É encontro de placa tectônica, essa eu sei. Provavelmente se eu não soubesse, ela ia me reprovar. Olha, eu tô sofrendo pressão aqui entrevistando minha professora, hein? Mas é isso mesmo, né? É encontro de placas e por isso os terremotos na região. Inclusive, o sismólogo, ele não consegue prever o terremoto, mas ele consegue dizer de onde eles vêm. Porque quando o terremoto acontece, tudo treme. Mas de onde veio esse tremor? E aí o sismólogo consegue informar e, enfim, delimitar áreas de risco. Viu, gente? Aluno dela, hein? Inclusive orientando. A pressão tá um pouco maior. Depois a gente fala sobre o seu trabalho, João. Eu não vou falar sobre não. Aí tá, eu tava te falando dessa área, né? Como você já deu uma boa explicação. Parabéns, João. Brinca comigo.
a gente consegue verificar regiões de riscos e as pessoas estão aprimorando as construções para que reduza toda essa questão do risco à população. Mas eu digo uma coisa, terremoto não mata, o que mata é edifício. Prédio, construção, porque é o que vai ruir, é toda a estrutura física que vai matar, né, as pessoas em si. Inclusive, terremotos mudaram a engenharia lá no Japão, né? Eles têm... Toda a engenharia civil é voltada para prever terremotos ou prédios que consigam resistir mais a eles. Mas... É isso. E tem outra coisa também. Esses lugares têm todo um treinamento de segurança para essas pessoas. A defesa civil funciona muito bem. Porque quando tem um alerta de tsunami ou acontecer um terremoto, dá tempo de você salvar a maior parte das pessoas. Então, é interessante as pessoas saírem de dentro de casa. Não recomendo você ficar dentro de casa, embaixo de um móvel. O certo é você ir para a rua. Talvez seja um dos lugares mais seguros, assim. Pra gente que é do Brasil, a gente nem imagina essas coisas, porque a gente não sofre com isso. Mas, acredite ou não, no Brasil tem terremoto ou não tem terremoto? Cíntia. Tem. É uma coisa que é muito... Perguntam muito pra gente, né? Inclusive o professor Marcelo respondeu isso no podcast que a gente teve aqui. A gente tem sismos, sim, gente. Só que não são sismos de origem, de colisão de placas, né? Tipo Japão, aqui nos Andes. Mas a gente tem falhas, né? Deslizamento de terra, tem outros tipos de causas aí. Mas a gente menores. tem... a magnitude é menor, mas nós já tivemos incidentes, né? Que ocasionaram danos às estruturas das casas, porque nós não estamos preparados para isso. Tá, mas assim, é algo que você deva se preocupar? Talvez não. Mas na dúvida, acompanhe os boletins, né? Tem o Observatório Sismológico, tem o Centro de Sismologia da USP, que tem canal no Instagram. Sigam lá, eles estão postando sempre onde estão acontecendo e tudo. Se a gente não tem terremotos dessa magnitude no Brasil, como é que fica a pesquisa sismológica no Brasil se a gente não tem isso por aqui? Boa pergunta, né? Por que você estuda isso aqui? Bom, tem uma rede grande, né, que é a rede sismográfica brasileira, mas a gente tem algumas redes independentes. No mestrado e no doutorado, eu trabalhei com uma rede móvel, que foi a Rede Sismográfica Brasileira para Estudos Tectônicos. Então, eu usei, né, os dados, mais uma vez, sismologia para estudar a tectônica, né, da região ali do Tocantins, Bacia do Parnaíba, um pouquinho do sul do Pará, Goiás. Então, nós implantamos algumas estações. Mas isso ali. Usando terremotos que não são daqui, vêm de quilômetros e quilômetros. Então, esses indivíduos, eles viajam toda a Terra. Então, nós estávamos registrando terremotos distantes, que são os chamados telesismos. O telesismo tem uma distância da estação, né, até onde aconteceu o terremoto de no mínimo 2.000 quilômetros. Então, por exemplo, os sismos que acontecem nos Andes, dependendo do lugar de onde você estiver no Brasil, é um telesismo, entendeu? Então, são sismos mais distantes das estações possíveis. Então, e o que registra estação é um equipamento que a gente chama de estação sismográfica, né? Tem um sensor, quando o chão ali vibrar, ele também vai sofrer vibração, vai ser registrado em um computador, né? Depois a gente pode até gravar um vídeo mostrando um pouco. Como é que funciona essa conversa? Seria legal. Não dá para eu abrir um sensor aqui, mas dá pra gente ter uma ideia de como funciona. E aí, a gente usou esses dados para estudar tectônica. Por exemplo, a gente tem a crosta, qual a espessura da crosta, falar um pouco da composição da crosta. Então, tem como você usar essas informações. Que é a geofísica, né, João? É pegar uma informação indireta ali e... Uma informação física, que é o tremor da Terra, nesse caso. E espremer e trazer uma informação do meio físico, né? Um estudo meio físico. Tremor esse que a gente sequer sente, o sensor que consegue sentir isso, mas é imperceptível pra gente. Diariamente ocorre a casa de centenas de tremores e a gente não sente, mas os equipamentos são muito sensíveis, muito mesmo, e eles registram isso. Então, bom, a gente tá tranquilo. Depois de um mestrado em sismologia, um doutorado em sismologia, correm boatos de que Cíntia agora tá migrando para outra área. Então, por que não mais sismologia? E que área é essa que a senhora tá
se aventurando agora? Eita, que pessoal fofoca, hein? Bom, eu não pretendo deixar a sismologia, eu trabalho com geodinâmica, né? Não pretendo, é uma coisa que eu gosto bastante. Mas quando eu cheguei aqui em Santarém, o que eu observei? Que nós tínhamos algumas demandas. Por exemplo, a gente olha em volta da nossa cidade, quem não conhece Santarém, né, não sabe do que eu estou falando, mas vocês podem pesquisar e dar um Google. Vocês vão ver que aqui a gente tem Rio Tapajós na frente da nossa cidade, Rio Amazonas, nós temos vários lagos, inclusive um aquífero enorme, que é o Alter do Chão, que tem uma capacidade imensa de abastecimento de água. E eu vi que ninguém trabalhava com isso. Ninguém trabalhava. Aí eu falei assim, interessante. Aqui na né? nossa região, né? Na nossa região. Tem vários estudos sendo realizados para prospecção de petróleo. Tem o pessoal da UNB, que é o professor Marco e Anoberto, que trabalha com isso. O Lápis, que trabalhava no IPT, que trabalha também com a questão da geofísica aquática. Estou indo trabalhar com aquática, tá? Só para Deixar claro. deixar claro. Mas não vou abandonar a sismologia, que é uma área que eu gosto. Inclusive, ficar um adendo aqui, tem aquela definição de que geofísica estuda o que está embaixo da terra, agora ela vai estudar o que está embaixo da água. Não é só isso. As piadas do João, tá, gente? Eu sou orientadora dele, eu sei. Ela eu sei sofre que com é isso. isso. Eu tô acostumando, João. Então, aí beleza. Teve uma semana da geofísica aqui em 2019, antes da pandemia, não sei se vocês lembram. Foi um evento super legal. A gente trabalhou, né, João, como voluntário e tudo. E a gente... Nós tivemos contato com várias áreas. E alguém falou, nossa, ninguém tá estudando isso aqui. Alguém percebeu a quantidade de água. Falou assim, por que você não estuda isso? Né? O meu orientador veio, o professor Soares, da UNB, e ele falou assim, eu trocaria de área fácil. Falei, poxa, se meu orientador está incentivando a troca, né, de então área... foi o teu orientador que incentivou isso? Também. Ah. Outros profissionais falaram, Cíntia, trabalha com isso, alguém tem que estudar isso aqui, né? Tem que entender a dinâmica fluvial do local e tal. E aí eu peguei e falei, nossa, estou me interessando por essa área, participei de um curso com um lápis... E apareceu a oportunidade de fazer um projeto e incluir essa área. E acabou que esse projeto não deu certo ainda, para compra de equipamento aqui para o FOPA. Aí eu comecei com o professor Marco e Ianir Huberto. Falei errado o nome do professor. Sobre o interesse em estar aqui, em trabalhando nessa região. Ele também se interessou porque ele é um entusiasta da área, aceita desafio. E ele falou, olha, Cíntia, vai ter um projeto aqui no Rio Amazonas, Rio Amazonas. Já ganhou teu ticket pra na participar. porta de casa. Eu fui como convidada, não entendia muito da situação e, por fim, acabei gostando e vou continuar trabalhando nessa área. Mas eu sou ainda um aprendiz de geofísica aquática. Mas com a geofísica aquática, a sismologia não fica pra trás? Não. Eu acho que inicialmente eu vou ter que conciliar, porque eu ainda participo de projetos. Né, com a sismologia, eu não vou poder deixar a área. Eu dou disciplinas, inclusive eu fiz questão de ficar ainda com a disciplina de sismologia básica. Aqui para eu na não FOPA, desvencilhar. Sismologia é a Cíntia. Então é uma migração difícil. Pois é, e aí eu vou continuar. Eu não quis abrir mão da minha matéria de sismologia básica, que é uma matéria que eu gosto bastante. Inclusive já deu a aula introdutória aqui para vocês nessa entrevista. Bom, sabendo que a senhora foi pro campo, se aventurou por dentro dos rios, então por que não compartilha com a gente aqui, dentre tantas histórias de campo, que eu sei que na geofísica é o que mais reina, algumas histórias cabulosas do que a senhora teve que passar nesses campos de geofísica desde que entrou nessa vida? Eu tenho várias histórias. Inclusive, como que eu fui parar em campo? Sim. Todo mundo olhava pra mim e falava assim, meu Deus, essa Patricinha tipo A, ela vai dar conta? Só que ninguém contava com a minha força. Brincadeira. Então, não. quando eu entrei para mestrado, tinha que cuidar das estações. O aluno tem que ir lá no campo e buscar seus dados. Certo? Você é responsável, inclusive você já foi para campo,
plantou as estações que você está trabalhando. Então, o aluno, ele tem que ir para campo. E fizeram assim, não, Cintia, ó, tem essas estações aqui, funciona mais ou menos assim. Eu lembro que eu anotei as instruções num caderninho de brochura amarelo, tremendo, com medo de fazer tudo errado e dar problema e a estação parar. E a visita era a cada 3, 4 meses, parasse ali no meu primeiro campo, eu ia ficar 3, 4 meses sem dados. Então, uma responsabilidade enorme. Foi eu e o Robson, que era o motorista na época. Gente, o Robson, ele tinha uma noção, mas quem ia apertar botão era eu. Nossa, eu fui com muito medo. E o campo era onde? No Jalapão. Então foi o meu primeiro campo no Jalapão. Uma experiência incrível como visitante do Jalapão, né? Eu não pude curtir porque eu fui para trabalho, mas eu conheci, né, o lugar, foi muito bacana, meu primeiro campo. E mais por dentro, assim, uma angustiada e medo de fazer besteira. Medo de estragar o equipamento, medo de não fazer direito e tal, mas foi muito legal porque o Robson era o técnico lá no laboratório, tinha uma experiência razoável e me ajudou nisso, me deixou seguro em fazer aquilo. Também o professor Soares e o Fábio, que é o Madruga, um abraço, Madruga. Muito amigo, me ajudou nesse sentido. Aí eu fui pro campo, aí depois nós tivemos também trabalho de... trabalho de mestrado do Renato, também da casa. Aí eu fui pro campo em São Paulo com eles. Aí eu fui adquirindo mais experiência, instalando equipamento já, e tudo. Aí chegou no meu doutorado, eu tirei uma parte da rede, que era do mestrado, e caminhei pro Pará e pro Maranhão. Então, minha primeira vez aqui no Pará. Era uma rede itinerante, ela saiu. É uma rede móvel, ela vai mudando pra gente estudar vários locais do Brasil, entendeu? Ok. Aí, nessa brincadeira, você falou do pior, né? Eu já tive vários piores. Começar por esse lado. Vários piores, assim. Tenho muitas experiências. Mas uma foi horrível. Eu cheguei em Eldorado dos Carajás para instalar a estação na época do doutorado. E a gente vai com uma roupa adequada para campo, né? Chapéu, vai com calça, camisa, perneira, tudo certinho. A gente não vai assim para brincar em campo, onde tem uma rocha, né, um lajedo, como a população conhece. E aí, nesse momento, eu não coloquei perneira. Eu estava de bota, calça e tudo. E eu só fui lá para falar com o seu goiano, que era o responsável pela fazenda, para comunicar que eu iria ao equipamento, né, visitar o equipamento junto com o colega. Ok, o que eu fiz? Eu não entrei para dentro do terreno. Eu fiquei de um lado da cerca e o seu goiano do outro lado. E eu conversando, tudo bem, seu goiano, atualizando as news, né? As notícias da vida, a gente acaba desenvolvendo uma série de intimidade. É uma fofoca de 3 em 3 meses, né? Então... Fofoca. De repente ele fala, olha a cobra! Você, como um ser humano normal, olha, pense se você não pensaria como eu. Onde estaria essa cobra, João? No chão. No chão. O que eu fiz? Falei, ela não vai pegar meu calcanhar. E eu tenho pavor de cobra. Talvez seja no em campo. Eu andar o tempo inteiro achando que as cobras vão me matar. Aí eu peguei e pulei por cima da cerca de arame farpado. A cerca tá aqui, né? Eu fiquei assim, ó, de barriga. Fiquei com a barriga presa na bendita da cerca. Por alguns momentos, aquela ponta do arame entrou na minha barriga. Era arame farpado. Só que eu não estava indo do outro lado, não estava fugindo da cobra, estava indo a favor da cobra, porque a cobra estava na estaca ao lado e deu um bote na minha cabeça que o chapéu caiu. Cara, eu entrei muito em desespero, assim. Se tivesse... E o seu goiano conseguiu te ajudar nesse desespero? Ele levou, foi uma bela de uma lapada de cobra também. Ela conseguiu atacar vocês de dois? Atacou os dois. Ela foi pro meu lado, aí depois foi pro seu goiano. Mas assim, como ela foi pro meu lado, o rabo bateu no braço dele, que cortou, assim. Cara. Aí, beleza. Ele me empurrou quando ele viu todo aquele desespero e eu gritando. Nossa, tinha que ter uma câmera. Só deve ter essas câmeras aí. Porque foi hilário. Ele me empurrou e eu saí correndo igual uma louca, gritando. E ninguém sabia o que era. Meu amigo achou que fosse até abelha correndo atrás de mim. Porque eu saí assim. O desespero era tamanho que... Aí, beleza. Foi, né?
Cheguei lá chorando, chorando. Eu fiquei acho que uns 2 dias chorando. Eu lembrava dentro do carro, aí eu pedi desculpa pro colega. E eu fiquei uma semana com dor interna, porque o arame cortou. E olha, a bendita da cobra era resistente. 2 caras tentando matar e essa cobra não morria. Aí mataram, a gente foi ver, né? Dizem, eu não sou bióloga, tá? Então posso estar falando uma grande besteira. Por mais que tenha estudado. Não, mas um semestre eu fugi por causa das cobras, tá? Só pra avisar. Gente, a cabeça triangular dizem que é venenosa, né? Sim. Então a peste da cobra tinha a cabeça triangular. Então, assim, esse foi o mais traumático de todos, assim. De medo, de choro, de tudo. Desde então, Cíntia nunca mais conversou do lado de uma cerca. Na verdade, eu fico esperta, viu? Porque ela fez mimetismo, né? Ela ficou da cor da cerca. Depois ela mudou, ela ficou verde. Ah, ela tava na estaca da cerca. Não dava pra ver. É muito esperta, bichinha. Mas assim, gente, morreu, estou viva, passou. Então, assim, esse foi o momento mais traumático pra mim. Eu já passei vários momentos malucos, assim. Mas esse te marcou. Mas esse, o meu psicológico totalmente abalado, é uma coisa que me afeta até hoje, mas eu vou lá, eu fico fingindo que elas não estão pra chegar até a estação e tá tudo certo. Mas, tipo, de fome, um vacilo mesmo. Aham. Nós chegamos lá numa cidade, não vou falar o nome, uma cidade muito pacata, e nós chegamos por volta de 2, 3 horas da tarde, mas foi isso, eu era aluna de doutorado já, tá? Mera negligência, tá, gente? Já tinha sua história, já. Mera negligência. Quando nós chegamos, a gente foi no posto de gasolina, que eu olhei o salgado que tinha, não tinha mais comida. 2, 3 da tarde, não tinha comida. Que eu olho o salgado, tava um bolô, certeza. Eu falei, isso aí tem cara de intoxicação alimentar. Então eu vou ao mercado e vou comprar alguma coisa. É mais garantido eu comprar um pacote fechado, coisa industrializada, do que eu comprar uma comida, né? Que Sim. fica exposta ali. Aí, beleza, o que eu fiz? Fui lá e comprei uma batata que não era Ruffles, era tipo Duffles. Era alguma coisa que não era... Ruffles. Cópia da Ruffles. E comprei um biscoito recheado de morango. Eu lembro porque eu não gosto de chocolate. Gente, na hora que eu abri o pacote da batata, alguma coisa, Ruffles, saiu uma mosca assim de dentro. Não tinha nem batata lá dentro. Não. E, cara, beleza. Falei, a batata já não dá pra comer. Fui comer o biscoito que tava extremamente murcho, porque a cidade era pacata demais e, sei lá, sofreu lá, né, toda essa questão de problema político, a cidade ficou muito esvaziada lá e não tinha muita coisa. Comi biscoito, sobrevivi, estou aqui. Nunca mais cometeu o mesmo erro. Não, aí fora de atolamento, pneu furado. Porque tem isso, né? Sofre no campo quem é que socorre. Porque tá no meio do mundo, perdido. A última foi muito bacana. A gente conseguiu atolar a caminhonete. Eu entrei num sumidouro de lama que ficou no meio do meu corpo. Assim. Fiquei horas até chegar ao socorro, mas deu tudo certo. São coisas que acontecem. A gente tem que levar na esportiva, porque são coisas que acontecem no campo e ficam pra história. Eu me divirto muito. Sofre na hora, mas depois vira história pra mim. E uma história muito legal também, que eu vou entregar à turma do João, é que a gente foi para um campo de sismologia aqui em Itaituba. E aí era no período da chuva. Fora que, vamos falar da realidade, o auxílio que os alunos recebem é bem pouco, né? Não dá para pagar hotel. E a gente conseguiu um alojamento em uma escola com uma amiga. E lá, simplesmente, olha, na volta choveu, a gente teve que empurrar a van da UFOPA não sei quantas vezes. Inclusive, eu vou mandar foto, coloca na edição depois a foto minha no atoleiro, muito boa. Vão lembrar dessa história. Quantas quedas, João? Olha, eu não tenho muita experiência empurrando carro no atoleiro, então caí pelo menos umas 3 vezes lá. A gente tinha que empurrar a nossa van e tinha que empurrar o ônibus dos outros que também estavam atolados lá perto, então foi corrido. E o bacana é que os alunos vieram me chamar no canto, professora, não vou falar quem foi, tá? Não pode ter campo na chuva. Aí eu falei, sabe de nada. Quando que uma empresa vai falar pra ti que não pode, não pode, não vai rolar um campo na chuva, entendeu? Então, gente, na Geofísica a gente encontra, João, todos esses desafios de campo que, cara, pra mim tá tranquilo. É um momento que eu estou me divertindo. Porque essa rotina de ficar ali só estudando, sala de aula,
deixa a gente, de certa forma, um pouco cansado, né? Então, o campo é um refúgio pra mim, eu gosto bastante. Então, já puxando esse gancho aí, porque não só de sofrimento vive o campo, né? Tem seus prazeres também. Tiveram coisas boas que vieram com esses campos, coisas que a senhora vivenciou em campos. Muita coisa legal. Por exemplo, conheci Lençóis, na Bahia, que é um lugar incrível. Várias chapadas, né? Veadeiros, Chapada Diamantina. A gente vai pro campo, assim, você vai para trabalho, mas acaba que você vê muita coisa bonita, você conhece muita gente legal no campo. Então, eu conheci várias famílias que eu nunca vou esquecer, comidas maravilhosas que eu comi visitando as pessoas. Tem esse ponto sobre a sismologia, porque na sismologia em específico a gente depende muito das famílias que vivem ali nos locais que a gente faz as nossas pesquisas. Então a gente tem muito contato com todo mundo que vive ali, tem que aprender a lidar com o jeito de quem vive ali. Então é sempre comendo na casa dessas pessoas, conversando com essas pessoas. Então tem isso também. E também conhecer várias culturas, que eu viajei pelo Brasil, a trabalho também, né, instalando estação e tudo, e conhecendo várias culturas, pessoas muito legais. Eu nunca vou esquecer do dia que eu almocei ovo frito na banha do porco com arroz e meu suco era caldo de cana, gente. Foi um banquete pra mim, assim, eu nunca vou esquecer, porque aquilo foi o melhor que a família poderia me oferecer e tava maravilhoso. Então, são várias coisas, mas também já comi em restaurantes super chiques. Aí você entra com a tua roupa toda podre de terra, assim, com aquela blusa, aquela bota cheia de terra, e tu entra num restaurante ali. Então, o campo, ele te proporciona muita coisa legal, fora conhecer, né, essas pessoas e visitar lugares maravilhosos. Jalapão, conheci Maranhão também, que tem as terras indígenas, passei por dentro de comunidade indígena, vivi muitas coisas. Conheci vários rios. Agora, recentemente, meu último campo foi no Rio Amazonas. Saí de Manaus para Santarém, foi um campo de geofísica aquática. E, poxa, cortar o rio para mim foi incrível. Conhecer a história dos ribeirinhos, ver como o estado do Amazonas é um estado bonito, né? Tem toda a sua diversidade. Não viu cobra lá, não? Não, porque dentro do rio é um pouco difícil. Olha, eu acho que eu acabei gostando disso. Mas vi muitos botos. Então foi uma experiência, para mim, assim, interessante. Porque foram 20 dias de navegação, com a mesma equipe, tendo uma rotina com as pessoas. Então tem toda essa questão também do teu emocional, do teu psicológico, que você tem que saber conviver com as pessoas. Pessoas totalmente diferentes, de costumes diferentes, de países diferentes. Então, a geofísica, eu vejo que ela vai além do conhecimento sobre a Terra, né? E traz também essa questão social importante. Inclusive, quase cultural a equipe ali. Inclusive, nós já chegamos, por exemplo, no Garimpo das Pedras, né? Lembra? Lembro do Gamarco. Como era muito difícil ver toda aquela situação ali, né, da comunidade, aquele buraco enorme que abriram o perigo, que as pessoas partam, até essa questão social, né? Como as pessoas estavam acostumadas a viver daquela forma que a gente chegou tão... Pronto? Você estava falando sobre a questão social. A gente passou por esse lugar que as pessoas estavam acostumadas com aquele tipo de vida que elas levavam, que pra gente era uma subvida, algo extremamente assustador. Mas também teve seu próprio, eu passei catando quartzo que tinha ali no chão, que eu nunca vi tanto João, assim. não era pra falar disso. Tava jogado na rua, então. Não, a gente tava catando escondido, tá? O pessoal coloca na calçada de casa, de tanto que eles têm uma... Quartzo rosa, que são muito bonitos. Tem quartzo de todas as cores, lá os mais bonitos eles catavam, mas ficavam os outros ali pelo chão, então. E uma coisa que o João tá falando, que é interessante você ver essas nuances do Brasil, né, dos vários Brasis que a gente tem. Eu já cheguei também em fazenda que a criança estava muito doente, eles estavam com fome, então nós tivemos que deixar toda a nossa comida, deixar remédio, voltar para ajudar. Então, eu acho que o trabalho da sismologia e da geofísica, de forma geral, apesar da gente lidar muito com a questão do meio físico, a gente está indo ali para estudar um meio físico, a gente lida até chegar ali, a gente vai lidar com a comunidade, a gente vai lidar com os problemas na estrada, com as questões de segurança pública, a gente lida com tudo.
Eu acho que o profissional da geofísica tem muitas oportunidades. Se você começar com geofísico, a grande maioria eles já viajaram pelo mundo, fizeram vários campos. É um curso que te proporciona isso. É uma profissão que ela é muito, né, globalizada, assim, nesse sentido de te dar a oportunidade de conhecer outros lugares. Não dá pra ter muita raiz sendo geofísico, tem que ser um pouco largado. Depende, né? Porque tem várias formas de ser geofísico. Sim. Dá pra ser o geofísico que fica no laboratório, é verdade. Isso. Então, se você quiser trabalhar no laboratório, você vai trabalhar em um lugar fixo, processando os dados. Aí tem gente que gosta muito da parte de campo, então vai muito para campo. Aí essa pessoa é mais complicado, tem uma raiz ali. Tem quem mais? Tem a pessoa que interpreta também. Mas geralmente o geofísico faz tudo. Ele vai para campo. Então o geofísico ele acaba fazendo tudo. Ele vai para campo, ele processa os dados, ele interpreta, principalmente numa ciência onde a gente ainda está lutando, né, para crescer, expandir tudo. Acaba que você faz tudo. O professor universitário principalmente acaba fazendo tudo, né? Mas é aquela coisa, tem gente que se identifica mais com processamento, com laboratório. Gosta do cotidiano, que é essa vida de ficar processando. Gosta dessa parte de desenvolver, porque a gente também tem a parte computacional, que é uma área que está crescendo muito dentro da geofísica. E mais, como qualquer ciência, né, precisa evoluir, precisa caminhar para algum lugar. Então, esse desenvolvimento normalmente acontece nos métodos, acontece nos laboratórios, seja de equipamentos ou de métodos para tratar os dados. A geofísica de campo é algo que é necessário, mas normalmente o trabalho de campo é essa pauleira mesmo, e quem está acostumado e gosta sempre vai trabalhar com isso e não vai ser tão diferente assim. Agora, os métodos precisam evoluir e essa evolução vem dos laboratórios. Então, exato. Por isso que eu falo, olha, um conselho para você aí que vai entrar para geofísica e tudo, é que você tem que procurar um lugar. Eu digo que o laboratório é a casa. Eu lembro perfeitamente, quando eu estava no mestrado e doutorado, eu morava no laboratório. Inclusive, eu era filha do professor Soares. Filha do professor Soares. Porque eu vivia no laboratório. E esse ambiente de laboratório, ele é muito importante. Não só para você ficar lá morrendo no computador, processando, não. Para que você aprenda. Foi um lugar que eu mais aprendi geologia. Porque o geofísico, ele tem que saber geologia. É uma coisa que eu gosto muito, que é a geologia. E eu ouvi os meus colegas que eram brilhantes nessa área. Então, a gente tinha uma troca de conhecimento, né? Um ensinava uma coisa, quem era melhor na matemática ia para matemática, quem era melhor no processamento, quem era melhor na geologia para geologia. Então, no laboratório, a gente encontra essas trocas, né, dentre os colegas, dá uma opinião, olha aqui esse resultado, você acha que é suficiente? Olha esse mapa, né? Tem gente que fica aqui esnobando os mapas, olha, um mapa maravilhoso. Vira competição no lugar. Competição. Mas isso é interessante. Você aprendeu que é importante ter esse espaço, então o aluno ele deve procurar um laboratório e lidar com aquela rotina ali do laboratório. Os alunos acabam adotando certo laboratório como celular dentro da universidade. A geofísica, por exemplo, tem laboratório para cada tipo de método, e aí os alunos que têm mais afinidade com o método acabam indo morar no laboratório, e os que têm de outro vão para outro laboratório, enfim. Aí a gente, não, depois do almoço, para onde eu vou? Para nossa casinha dentro da universidade, que são os laboratórios. E o bacana da geofísica é que a gente tem isso, esses cursos da Geociências proporcionam. Outra coisa é não se sintam escravizados pelos professores. Isso de alguma forma vai te beneficiar. Por exemplo, se ofereça para ser monitor de laboratório, para ir para campo, nem que seja para carregar enxada. Eu estou dizendo por experiência própria. Porque como eu era uma pessoa muito presente no laboratório, eu sinto que isso me aproximou bastante do professor Soares, a gente tem uma amizade. E ele me ajudou muito quando eu vim fazer o concurso aqui. Então ele me incentivou, foi muito realista, falou, olha, é seu primeiro concurso, estuda, vai com calma. Mas me incentivou muito e eu tenho certeza que quando eu fui chamada aqui, ele ficou super alegre. Ele viu como uma vitória dele. A filha dele foi... Exato. Então, eu acho que os professores veem isso nos alunos. Então, por exemplo, quando a gente vê um aluno fazendo um mapa bonito, entendeu? Aprendeu o básico e tá indo correndo atrás, o professor ele fica super feliz em ver o aluno crescendo,
quando a gente lança desafio, por exemplo, eu lanço vários desafios pra você, eu comemoro quando você consegue resolver. Fala até um high five depois de conseguir. Muito bem, é isso aí, porque é uma forma de você crescer. E aconteceu comigo, entendeu? Em nenhum momento eu me senti usurpada em ter que carregar uma caixa, em ter que ajudar o professor com alguma coisa, entendeu? Ou ter que cobrir o professor em alguma atividade. Eu nunca me senti usurpada ou explorada por isso. Ah, que o professor é folgado. Não, eu aproveitava todas as oportunidades para aprender. Então, muita coisa do que eu sou hoje foi nessa minha formação de vida dentro de laboratório. Não só em conhecimento, entendeu? Mas tudo que você pega de dica, um colega fala, eu vi um artigo legal, pesquisa, que os colegas estão discutindo sobre outras áreas que nem fazem parte do teu trabalho, mas você vai aprendendo com aquilo e vai acrescentando na tua bagagem. Então, a dica é, você que tem interesse em vir para a geofísica, frequente em laboratório. E com certeza você que está assistindo vai entrar na geofísica, que eu sei. Ou dá chance, pelo menos, né? A gente tem que, como a Cíntia foi na biologia, foi na engenharia florestal, pelo menos dar uma chance, vale a pena. Mas a gente falou sobre as viagens no Brasil, mas a geofísica não te levou só pelo Brasil, mas sim para fora. E aí, como é que foi esses lugares fora do Brasil que você visitou? Então, como eu já falei, essa é a vantagem da geofísica, uma ciência muito globalizada. E aí, nós temos vários congressos internacionais. Então, a primeira viagem internacional que eu fiz foi para Portugal, para um congresso de geociências que teve. Eu apresentei meu trabalho de mestrado, então já foi no mestrado. A gente consegue vários fomentos. O que é o fomento? É uma forma de você conseguir um dinheiro, uma bolsa, uma ajuda financeira para ir para esses eventos. Então, eu consegui um recurso financeiro com a universidade, que tem alguns editais ali. E eu fui para Portugal, fiquei 10 dias em Portugal, participei desse congresso e apresentei meu trabalho. Então, essa foi a minha primeira experiência. Sozinha, fora do Brasil, não conhecia ninguém, certo? Ainda bem que o idioma não era um problema, né? Então, eu tive essa facilidade. Primeira vez, o idioma português, estava tudo certo. Conheci algumas cidades em Portugal, ou seja, mais uma vez, além do conhecimento científico, tá? Que também não façam disso só uma oportunidade para você viajar, ok? Porque o foco tem que ser o evento. À noite você sai, né? Procure tirar 2, 3 dias a mais, é uma dica que eu dou, porque nesses eventos você faz network. Nesse network, eu conheci a Eliane lá da ANP. E a gente fez uma amizade, que é a Agência Nacional do Petróleo. A Eliane veio aqui em Santarém. Por causa dessa amizade. Por causa dessa amizade. Ou seja, esses eventos no Brasil e fora do Brasil, eles nos trazem a oportunidade de fazer network. Que é, magnífico. Até porque tem eventos no Brasil que trazem pessoas de fora pra cá, né? Exato. Congresso internacional de geofísica. A gente tem simpósio de geofísica. O simpósio acontece alternado. Um ano é simpósio, o outro ano é congresso. E é importante. O segundo que eu fui foi da Costa Rica, que foi um de sismologia também. E foi maravilhoso, que a Costa Rica é maravilhosa. E eu fui também apresentar o meu trabalho. Lá eu já tive um pouco mais de dificuldade, porque era espanhol. Aí eu falo um pouco de espanhol, né? Sempre tem um portunhol. E inglês. Ali eu vi a necessidade de buscar estudar mais uma língua. Então eu comecei a estudar mais inglês e tal. Estudo até hoje. Não falo maravilhosamente bem, mas eu me comunico, né? Então isso é importante. Terceiro foi uma oportunidade no grupo de pesquisa, doutorado. E eu fiquei 3 meses na Escócia. Então eu fui para Aberdeen. O nível foi subindo cada vez mais, né? Era português, espanhol e agora escocês. Foi muito legal porque o meu primeiro desafio foi quando eu cheguei lá na casa do estudante. A gente vai sempre com um apoio de um professor, ele te recebe. Eu fui pra lá, fiz disciplina como ouvinte, não tinha como me matricular porque eu não tinha matrícula. Fui pra lá pra trabalhar com o pessoal. Foi uma experiência muito legal de vida e acadêmica também. Pra ver quanto a gente precisa correr atrás sempre. Não dá pra ficar parado. O choque cultural foi muito forte lá. Foi. A primeira coisa que eu cheguei era que não tinha papel higiênico no apartamento. E eu não sabia comprar papel higiênico. Pelo menos falar papel higiênico em inglês. Mas eu sabia o que era
papel higiênico. Aham. Então eu fui lá, fiz a minha compra e a mulher virou pra mim. Muda. Perguntou assim, você quer uma sacola? Isso com o inglês escocês, assim, parece que tava um ovo dentro da boca. E eu consegui. Eu sobrevivi. No final eu já estava até trocando ideia com a senhora da sorveteria, porque tem sorveteria, tá? Apesar do frio. Isso é universal. Então, essas foram as minhas experiências e eu sei que viram outras, né? Agora, tenho os meus planejamentos futuros aí e tal. Cíntia virou a Glória Maria aqui do curso. Viajou aí pra todo canto. Olha, só não tem outras experiências que agora tem. É, com certeza. Mas é isso, assim, é bem bacana você ter essas oportunidades. E a Geofísica traz isso. Eu falo para os alunos, né? Inclusive, aluno meu, de outros professores daqui, já tiveram a oportunidade de fazer como é que chama? Intercâmbio entre instituições aqui no Brasil mesmo, mas pode também fazer fora. A UFOPA incentiva a saída dos seus alunos, tanto para congresso, quanto para fazer esses estágios, tá? Você pode ficar 1 mês, 2 meses em outra instituição. Inclusive, tem várias parcerias. Eu acho que é um lado que as pessoas não conhecem da Universidade Federal. As pessoas acham que a Universidade Federal ela é bagunçada, mas não, ela te oferece oportunidades magníficas. Não né? deixa desamparado. É mais ou menos isso. É uma garota que saiu de um meio pobre e hoje conheceu alguns lugares, né? Teve a oportunidade de viajar, conhecer outras culturas. Então, a educação faz isso. A educação, ela transforma. Show. Dá uma olhada aqui rapidinho. Ah, sim. Claro. Depois de tanta história, onde a senhora se encontra hoje é na UFOPA. E como é que foi, depois de toda essa história de mestrado, doutorado e campus, como é que você chegou aqui na UFOPA? Como foi o concurso? O curso já existia aqui? Como foi? Eu vim para a UFOPA em 2017. O curso já existia, só que com poucos professores. Aí, por esse motivo, fizeram um concurso para vários professores. Entraram, acho que 4 professores nessa leva, né, junto comigo. E de lá para cá o curso cresceu muito. Quando eu cheguei, a nossa estrutura era muito ruim. Na verdade, a estrutura da UFOP em si não era uma estrutura muito boa. A gente não tinha tanto espaço, sala. As salas de aula eram em locais alugados, né? Isso, a gente vivia de aluguéis. Você quando entrou, que foi em 2017, né? Lá no Propit, na época. Isso, Casa do Leite, né? Que a gente chamava. Exatamente. Casa Queijo do lá Leite. do lado. E aí, até saiu uma nota, né? Dizendo que não podia mais chamar de Casa do Leite. Oxe, eu não sabia. Viram isso? É verdade. Mas eu ri bastante. Não vamos chamar de Casa do Leite, não a era Casa do Casa do Leite. Leite. Mas, assim, eu cheguei, eu vi que tinha uma necessidade grande de ter laboratório para vocês, porque eu vim nesse ambiente de laboratório. Aí eu comecei a correr atrás. Eu, o professor Antônio, o professor Anderson, pra gente estruturar laboratórios para vocês. Foram aí nessa brincadeira que estruturaram o Langel, o Lessan e o Ligel. Só que o espaço era compartilhado, era tudo, só existia um laboratório que era de sensoriamento remoto. Nós dividimos espaço e tal. Aí beleza, eu fui trabalhando e aí eu consegui computador. 6 computadores, porque antes a gente usava o Frankenstein de computador. Sim. Nós usávamos vários computadores emendados. Tá? E aí foi só melhorando. Vieram os projetos, as parcerias, a gente conseguiu montar um lugar bonito, né? Vocês não estão vendo, mas nós estamos num lugar bem interessante. Esse lugar aqui é fruto disso que ela tá falando. E aí com o laboratório, né, as coisas foram melhorando, principalmente para vocês, acho que para vocês principalmente. Mas a minha experiência de vinda para cá, como professora, foi um desafio. Já dava aula, então essa parte didática já era um pouco mais tranquila. Só que agora é ensino superior, novas disciplinas, eu tive que me preparar horrores, né? Buscar material, montar meus materiais. Nesse início foi bem difícil. Hoje já é mais tranquilo, eu já tenho, né, uma estrutura, uma base, né, de como proceder. Mas eu fico muito feliz em ver os meus alunos formando, encontrando seus empregos, indo para mestrado, aluno em doutorado, em excelentes instituições. Então isso para mim é muito gratificante. E ver aqueles alunos lá da 2017 que copiaram o primeiro relatório que eu passei. Isso foi um trauma. Vou colocar uma vírgula aqui.
o primeiro esculacho que eu levei dentro da universidade foi dessa mulher que a gente simplesmente veio sem saber como é que funcionava o meio acadêmico, os trabalhos acadêmicos são um pouco mais rigorosos. Essa mulher desceu um cacete nesses alunos. Porque ela, com certeza, já ali no meio do doutorado dela, já com muita experiência acadêmica, ela não queria ver os alunos dela fazendo aquele tipo de trabalho. Então, foi o primeiro esculacho aqui dentro, mas ficou pra história. Todo mundo da 2017 lembra até hoje. Ninguém mais fez um trabalho sem referências. Olha, isso é importante. É. Fora as cópias, né? O crime. Eu falava, isso é um crime! Exatamente. Mas isso marcou a vida deles, não pra uma coisa ruim, eu acho. Eu A gente acho viu não. que era um pouco mais em cima o degrau, a gente tinha que se adaptar. Mas assim, eu vejo o crescimento dessa turma também, né? De outras turmas. Inclusive, esses dias eu guardo algum material antigo, eu encontrei esse trabalho dessa época, e eu folheando, eu percebi, a Cíntia tava certa. Não faz sentido. Então, assim, é isso. É muito gratificante poder também transformar a vida de muitas pessoas que, assim como eu, vieram, né, de uma realidade diferente aí. E também o fato da universidade estar onde ela está, que é aqui na região do Baixo Amazonas, oeste do Pará. Poder transformar uma cidade, né, poder trazer conhecimento, ter oportunidade dos alunos contribuírem com as empresas. Eu acho que tudo isso me motiva a trazer mais coisas para o curso, por mais que as pessoas falem, olha, Cíntia, trabalha demais, tá cansada, mas eu gosto de correr atrás das coisas. Virando madrugada. Vira madrugada, vem sábado, vem feriado com os alunos, né? Inclusive, trabalha sábado com o João, não tem problema. Trabalha sem internet, agora a gente tá sem internet na UFOPA e a gente tá aqui fazendo isso para vocês. Trabalha, olha, depois de um feriado, uma sexta-feira, então tem tudo isso. Eu acho que é o que compensa mesmo, é ver os nossos alunos saírem daqui com uma outra perspectiva de vida. Bom, a gente podia reservar esse espaço final para você fazer um convite para a galera que estiver assistindo, se quiser conhecer aqui o nosso curso de Geofísica. E você que já foi até coordenadora do curso, né? Já fui coordenadora. Ô, momento difícil. Eu não tenho muita paciência, né? Eu não tenho muita paciência. Sim. Ah, e tem uma história, João, não sei se é verdade, olha eu aqui bagunçando. Que os alunos tinham medo de mim. Acho que a história do relatório... Ela ecoou pelos corredores. Pelos 4 cantos dessa FOPA. E as pessoas tinham medo de mim, e não sei o que falavam de mim. Nada demais, nada. Mas estão tendo aula comigo, né? Viram que eu sou chata mesmo, isso é fato. Eu sou bastante exigente, mas por quê? Eu sei que vocês conseguem, entendeu? A questão é distrair o melhor mesmo no sofrimento. É na pressão. Na pressão que sai, entendeu? Inclusive, eu passei um relatório agora sabendo como os meus alunos estão evoluindo e, nossa, fico super feliz com isso. Bom, sobre o curso, a gente tem a nossa página do Geofísica no Cotidiano, que nós trazemos algumas informações. A gente tem as visitas, nós vamos ter várias visitas aqui. Para quem tiver interesse, é aberto à comunidade, né? Eu quero conhecer mais sobre geofísica. No dia 27 agora de outubro, a gente já vai ter o primeiro evento que os alunos estão organizando, eles que vão falar com vocês e tal. E também você pode procurar a gente aqui. Eu quero visitar um espaço e trocar uma ideia com os alunos, ou falar com o professor. Universidade pública, né? Pode conhecer a estrutura e tudo mais. É super aberto, você pode vir aqui, só agendar com a gente, manda mensagem pro Geofísica no Cotidiano. Exatamente. E passa, sei lá, assistir uma aula com a gente. Eu super aberta a conversar sobre isso. É um curso que tem muito que fazer. É um curso novo, então tem muita coisa para fazer, principalmente na área computacional, né? Desenvolvimento aí de linguagem, machine learning e etc, né? Python, tem muita coisa. E tem muita coisa ainda a se descobrir. Por exemplo, quando eu dou aula de sismologia, eu falo que a gente não sabe quase nada. Os modelos que a gente tem ainda precisam ser aprimorados. O que falta mesmo é entrar, meter a cara, sofrer. Eu falo que nada é fácil. Querendo ou não, a gente é muito novo ainda, né? Esse curso aqui da UFOPA é o quê? Um dos mais jovens. É o mais jovem. É o mais jovem. É o mais jovem.
Então, acho que tem muita coisa a aprender, muita coisa a melhorar. E depende muito do aluno. As melhores colocações vão para aqueles alunos que se destacam. Então, o aluno tem que correr atrás mesmo que você carregue lá a enxada no campo, que você não saiba, mas vá para carregar a enxada, você vai aprender alguma coisa. Então, nós estamos abertos aí para receber os alunos. E venham qual vai ser o nome do evento que vai trazer os alunos para cá? É uma amostra do Geofísica no Cotidiano. Vai ser exclusivo do Geofísica no Cotidiano. Aí tem outras atividades, né? Tipo do professor Anderson, da professora Renata, que tem projeto de extensão também. Eles vão usar a amostra, né? Mas dentro de outros projetos. Parece também que outro professor vai trazer material, o professor Rafael. Se você é professor e quer envolver sua turma nisso também, entre em contato com o perfil, porque dá para incluir as turmas para participarem na visita aqui. Então, vai ser interessante trazer os alunos para conhecer não só a geofísica, porque esse é o foco da página, mas a universidade como um todo, porque a extensão, que é isso que a gente faz, é um ramo extremamente importante da pesquisa e da universidade como um todo, porque é isso que leva para a comunidade o que é feito aqui. E traz da comunidade as pessoas para comporem esse lugar, né? Então... Importante isso, João. Inclusive, desmistificar muita coisa sobre a UFOP. As pessoas têm uma visão muito errada sobre a UFOP. Eu digo que a UFOP forma os melhores profissionais. Porque é o sofrimento que faz a gente crescer. E tem outras coisas. Há uma oportunidade... Corta isso, tá? Pelo amor de Deus. Por quê? Não, acabei de derrotar o UFOP. Tá, falando da UFOP, a gente precisa trazer a comunidade para desmistificar isso. O que você falou sobre o projeto de extensão é muito importante. Porque a UFOP forma bons profissionais. Se você for olhar no mercado de trabalho, os melhores colocados, eles vêm de uma realidade de universidade federal. Tá? Porque aqui a gente tem acesso à ciência. A pesquisa e a ciência, elas se desenvolvem principalmente dentro das universidades federais. Não que não exista instituição privada fazendo ciência, mas a gente não tem grandes centros de pesquisas e empresas investindo assim diretamente na pesquisa como a gente vê em outros países. Mas o que a gente tem são universidades que têm um trabalho em formar o aluno, fazer extensão e pesquisar. Então, assim, a ciência, se você quer trabalhar com ciência, desenvolvimento de ciência, eu te indico procurar uma universidade federal. Eu falo com conhecimento de causa, porque eu estudei tanto em instituição privada quanto na instituição pública. E como eu tinha um perfil mais voltado para essa área de ciência, né, não atuar no mercado de trabalho como profissional, então eu gostei mais dessa questão da federal e incentiva mesmo. Fora os profissionais também, se for ver o mercado, é bem competitivo para aqui. A universidade é a testa de ferro da pesquisa no Brasil, né? Sim, muita coisa é feita aqui na UFOPA. Então eu convido a comunidade a conhecer os nossos trabalhos, sabe? A gente também tem várias aplicações no meio ambiente que são interessantes, pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui na universidade na área de meio ambiente, bioeconomia, tem milhões de coisas. Então, acho que a comunidade tem que se abrir para conhecer a UFOP. Bom, hoje o formato foi meio diferente, então não sei como esse vídeo vai chegar, provavelmente gravado no YouTube. Mas, então fica o convite bem extenso aqui de venha conhecer a universidade, se aprofunde aí no nosso perfil de divulgação científica, de extensão científica. E hoje a gente conversou com a Cíntia, que normalmente é anfitriã, provavelmente voltará a ser nas próximas entrevistas. Ou não, eu gostei disso. A gente adotou aqui um modo entrevista, quem sabe em breve um jornal aqui, enfim. Então, obrigado por estarem com a gente e provavelmente a gente tem mais entrevistas agendadas, né, com outros pesquisadores. Então, a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Obrigada. Foi muito legal, hein? Gostei. Tchau. Gostei muito de estar do outro lado. Porque aí, ó, os alunos vão se desenvolvendo também, não é verdade? Vem aqui o divulgador científico, né? É isso aí, gente. Até mais. Curtam, compartilhem. E se tiver dúvida, eu vou pedir pro pessoal abrir caixinha de pergunta. Porque como não foi online, Cíntia, eu tenho alguma dúvida. Pergunta lá que eu respondo pra vocês. A gente faz uma enquete. Poderia ter uma enquete lá.
para responder as perguntas de vocês, tá? Até mais, gente.